Um homem de 33 anos foi preso por um homicídio praticado no complexo esportivo do Parque Ipanema. Este crime foi descoberto na manhã de ontem, quando policiais militares e corpo de bombeiros foram acionados por populares. O corpo de Daiane da Silva Alves, de 30 anos, foi encontrado caído, sem identificação. Ela morreu enforcada, possivelmente com um tirante, um pedaço de uma alça de uma bolsa que a vítima trazia consigo. Ela se encontrava seminua e havia suspeita de uma violência sexual. Mas durante o trabalho da polícia, chegou-se até o Fábio Júnior da Costa Alves, de 33 anos. Ele que por pouco não foi linchado por populares numa área frequentada por usuários de drogas. Fábio Júnior encontrava-se, segundo informações da PM, com o relógio da vítima e 2 anéis. O tenente Barros participou desta ocorrência que Fábio Júnior foi preso e dá mais detalhes aqui a Itatiaia. Boa tarde. Pois bem, primeiramente, informações da própria comunidade foram surgindo e a Polícia Militar, de pronto, já foi verificando essas informações. Por volta aí de 20 horas, tivemos outra notícia, outra informação da comunidade que estava tendo um conflito ali na JK, onde indivíduos estavam querendo agredir um cidadão. Chegando ao local, esses indivíduos alegaram a participação desse indivíduo conduzido agora como sendo o autor do homicídio. E por coincidência, Fred, ele se encontrava com objetos particulares da vítima, como um relógio e 2 anéis. Isto confirmado, esses materiais confirmados pela irmã de consideração da vítima como sendo da própria vítima e que ela utilizava antes de ser vitimada no fato. É um relógio, acho que anéis, e esse material estava em poder dele. O que ele está alegando a princípio de estar com esses objetos? Pois bem, versão bem inconsistente dele, toda hora muda de versão e primeiramente ele alega que ele adquiriu esse relógio fornecendo um pedaço de pedra de crack a um indivíduo. Posteriormente ele fala que pegou o próprio relógio e trocou em outra pedra de crack. Então assim, é bem confuso a versão do cidadão. Mas fato é que ele estava em posse de um objeto da vítima, em virtude da inconsistência da versão dele e dos atos probatórios já de levantamento de informações que foram colhidas por testemunhas, está sendo conduzido, e de acordo com a avaliação da autoridade de polícia, ou ele vai ser autuado pelo homicídio, ou uma receptação, por se encontrar com o objeto da vítima e não ter nos relatado, como chegou, esse objeto a poder dele, Tenente, além, claro, a polícia não pode se furtar de ter outras linhas de apuração, que chegam até vocês. Há ainda outras informações que estão sendo apuradas devido a essa situação? Sim, surgiram outras informações, a gente tem que filtrar, igual você falou, a gente tem que certificar, mas tem que ter um filtro, e essas informações serão pormenorizadas na ocorrência. Há sim uma outra linha também, mas esta linha que está sendo realizada agora, ela há um probatório maior de provas e de indícios, da participação do cidadão aí. Certo é que é uma pessoa também que convive ali naquela região onde ficam várias pessoas usuárias, Como frequentava também essa vítima? Ah, com certeza, Ele mesmo relata, que ele é dependente químico, e estava em situação também semelhante à vítima. Qualquer informação ainda a polícia está apta a receber, pode passar de forma anônima para ajudar a esclarecer esse crime. Ah, com certeza. A Polícia Militar ela vai certificar qualquer tipo de informação que for passada, E o nosso objetivo é sempre dar uma resposta ao cidadão e gerar uma tranquilidade a mais para a população do estado de Minas Gerais. Depois de conversar com o Tenente Barros, o Itatiaia Patrulha ouviu o Fábio Júnior da Costa Alves, de 33 anos. Ô Fábio, esse material em contato com você, rapaz, qual que é o seu envolvimento na morte da Daiane? Cara, eu sou usuário, eu tava usando droga na rua. O camarada me ofereceu um relógio em troca de um traguinho de pedra que eu tinha. Um resto de pedra, Um restinho. Ele me ofereceu e eu mais do que depressa aceitei, porque eu sabia que o relógio valia um pouco mais que aquilo. E fui adiante, vendi o relógio para um camarada lá na BR, que fica na BR também, e desci, comprei outra droga e fui embora. Agora à tarde eu peguei os negócios lá em casa, inclusive coisa que é da minha família lá, ou seja, um bijuteria. 2 anéis, quer dizer, bijuteria, bijuteria, uma aliança e um anel que é da minha mãe, uma bijuteria lá. E desci lá, e lá o camarada, ele me chamou no canto e perguntou, outra pessoa já tava com relógio e já me perguntou se... Nossa, agora... O nome da... Ele foi e falou o nome da menina lá, que agora eu já não lembro mais. Você conhecia essa menina? Você já viu ela? Eu nunca vi. Eu já... Você já frequentava aquela região ali, ó? Então, eu nunca vi ela. Eu já vim aqui na Manaim
eu já vou com frequência ali, quando tem essas recaídas frequentes assim, eu vou lá na BR. Você falou que você deu recaída frequente, você é usuário da recaída, se recupera, como é que é a situação? Então, eu sou uma pessoa normal, eu tô tranquilo, eu trabalho, tenho a minha vida. Porém, eu tive uma recaída desses dias pra cá. Não é uma coisa, ou seja, já fazia algum tempo já que eu não tava usando mais, mas esse final de semana eu tava em Governador Valadares trabalhando e tive uma recaída. Aconteceu umas coisas lá, tive uma recaída e voltei pra cá. Então, Fábio, o erro foi você ter adquirido esse relógio sem saber da situação toda. Poderia ter acontecido com qualquer pessoa, infelizmente. Acho que qualquer outra pessoa, uma pessoa na rua, poderia ter comprado. Eu já vi pessoas comprando relógio sem procedência. Mas não era uma situação tão grave por trás disso, né? Não era uma situação tão grave. É uma coisa que eu não sei o que há. E eu pedi pra chamar a viatura por causa daquela situação embaraçosa do pessoal ao meu redor lá. Você queria te bater, parece, com o povo lá? Sim. O outro, igual como eu te falei, outra pessoa tava o relógio, só pegou e falou: olha, você tava falando, não tava. Ah, porque você trocou esse relógio. Sim, eu troquei, mas não foi. Eu não peguei da mão dela, não peguei da mão de mulher, peguei da mão de um camarada. Aí ele pegou e veio falar que eu tava mentindo, já pegou e mandou, não sei o que, faz a roda aí que é ele tá mentindo. Eu não sou otário, eu corri, fui pra dentro do comércio. Então a polícia salvou nessa situação toda? Sim, claro, só que eu tô... Suspeito de ter algum envolvimento na morte. Suspeita por o quê? Quem que é essa testemunha? Usuários de droga igual eu mesmo, que faz o que quer, fala e desfala da forma que quer. São as testemunhas que temos? Qual mais testemunho temos até então? Não tem mais testemunho por enquanto. Aí pega e fala, as alianças falaram que é da menina, a irmã dela. Cara, pelo amor de Deus, moça. Então você vai ter como comprovar que as primeiras alianças seriam de sua mãe? Sim, a aliança é, né? Eu peguei em casa. A moça pegar e falar que é da irmã dela, isso é covardia. Isso complica a minha vida e eu não tenho nada a ver com isso. Não conheço a irmã dela, assim, pelo que aconteceu. É uma vida, mas eu não tenho culpa pra ela falar que a aliança é da irmã dela, sei lá, tipo, pelo intuito de encontrar um culpado. Se devesse, diante de toda situação, você estava com a cabeça querer até revelar, até desabafar que fosse cometido um crime desse. Olha, eu não sei a situação, eu nunca fiz uma coisa dessa ou seja, matar uma pessoa. Aí não sei como eu me importaria se eu tivesse feito algo assim. Mas, poxa, eu de vítima, eu passei para suspeito, réu, e com palavras, ou seja, conversa de pessoas pra lá, usuários. Ah, eu vi, poxa, com tanta gravação, gente, a nossa tecnologia tá tão assim. E eu falando assim, gente, eu fiquei na BR a noite inteira, eu fui em casa várias vezes, a avenida, daquele trecho da BR até a avenida ali em cima ali. É porque o horário que suspeita da morte dessa menina foi por volta talvez de meia-noite, né? Não sei, mas por volta de meia-noite, 1h da manhã. Então, tem gravação, as câmeras daquela região ali funcionam. E eu andei por causa de que eu não fico quieto, eu não fico parado. Tá um pouco agitado, tô observando que você não aguenta ficar parado. Não, eu não aguento ficar parado. Eu fiquei naquela região ali da BR a noite inteira. Encontrei com pessoas, conversei com pessoas. Inclusive, o camarada que representou o relógio pra mim agora à tarde, de novo, falando perguntando se a moça que me deu o relógio, ele me viu ontem à noite. E se viu também ontem à noite também? Não? Vi, a gente conversou, eu troquei meu tênis com ele. Eu tava com um tênis novo lá, eu troquei meu tênis com ele lá durante a noite, de vacilo também, por causa, ou seja, não tinha dinheiro, queria usar droga. Eu troquei o meu tênis com ele, eu troquei um tênis lá que eu tinha, com ele me droga, pra ele pegar e falar, não sei o que eu tava vindo de tal lugar, não tem lógica. Eu não sou 2, eu não sou 3 pra estar na região da BR, igual seguia BR, Macapá, Morto Sossego, cara. Você gosta tudo isso à noite? Andei, eu fiquei andando, ou seja, fiquei andando naquela região ali. Eu tava por ali, eu fiquei por aquela região ali. E você é usuário o quê? De crack, cocaína? Crack, cocaína, maconha. Só que infelizmente o crack é um problema, porque quando acontece de ter esses tipos de recaída, igual tu viu, troquei meu tênis. Você perde bens, não quer nem saber, né, rapaz? Furto em casa. É foda. Essa história não convenceu o delegado Marcelo Franco Marino, titular da homicídio de Patinga, que autuou em flagrante por latrocínio, pois, segundo ele, testemunhas informaram que Fábio foi visto no local do crime, chegando com a vítima e depois saindo sem a presença dela. O delegado Marcelo fala aqui a Itatiaia. Boa tarde, companheiro.
Esse crime chamou muito a atenção dos moradores de Patinga e, obviamente, com razão, foi um lugar público de grande movimentação de pessoas, utilizado para o lazer. Inclusive, o secretário de administração municipal esteve lá, verificando o que efetivamente ocorreu. E, na verdade, ao contrário do que circulou aí por redes sociais e comentários de boca a boca, aquela pessoa que faleceu não se tratava de alguém que estava utilizando a área para lazer, e sim uma pessoa que era garota de programa, era viciada em crack, e ela estava ali, se prostituindo durante a madrugada. Esse indivíduo que nós prendemos, ele veio até ela, a enganou, dizendo que iria fazer com ela um programa e queriam fazer uso compartilhado de uma pedra de crack, e a levou para esse matagal onde ela foi encontrada. Ele foi visto por testemunhas entrando no local com ela e foi visto por testemunhas saindo poucos minutos depois do local sem ela. Então, isso já é um indício relevante de autoria, mas não foi o único. Ele foi encontrado na posse dos bens que foram subtraídos da vítima. Quem matou fez a subtração de tudo que ela tinha. Era um relógio, 2 anéis, um cordão, um batom e um perfume. Era tudo que ela tinha. E a pessoa, o autor do crime, levou tudo isso. Então, a morte foi praticada para obter a subtração desses bens, e esse crime a gente chama, em direito penal, de latrocínio. O crime, o objetivo é patrimonial, e a morte da vítima é um instrumento para se conseguir a subtração do patrimônio dela. É um meio, E o que aconteceu? Ela foi estrangulada com um tirante da própria bolsa, e logo depois, ou pouco tempo depois, ele já estava com as coisas dela pelo meio da rua, oferecendo para trocar por droga, entendeu? Porque ele estava numa situação de fissura, ele mesmo falou isso. Ele não confessou o crime formalmente, mas ele confessou que estava numa situação que o viciado costuma chamar de fissura, a situação em que a abstinência da droga gera um desconforto físico e uma confusão mental, e o viciado, principalmente viciado em crack, ele faz qualquer coisa para conseguir a droga, inclusive matar. Conversei com ele, em nenhum momento ele assumiu, claro, mas ele realmente confessou a questão da caída, que ele teve uma recaída no uso de crack, segundo ele estava praticamente pelas ruas. Quer dizer, é uma situação que chamou a atenção dessa preocupação com a área do viciado, a questão da social, delegado, também, do viciado do crack. Ele contou várias histórias, que recebeu esse material de uma pessoa, repassou para outra, uma história que não bate, graças aí, então, essas testemunhas que viram ele no local do crime. Tem até aquelas coincidências malditas que a gente vive aqui na polícia. Já sou policial há 27 anos, e há 10 anos atrás, em 2012, eu prendi esse indivíduo em Governador Valadares por furto. E o motivo do furto era exatamente o mesmo, era conseguir dinheiro para comprar crack. Então ele já é viciado em crack há 10 anos. A gente sabe que o crack tem uma potencialidade lesiva para a saúde, tanto física como mental, imensa. Inclusive frequente que pessoas que são realmente viciadas em crack morram em virtude desse vício. Isso já aconteceu até com celebridades do mundo artístico aí. Esse indivíduo vem praticando esse tipo de delito patrimonial com a finalidade de obter aí a droga maldita. Inclusive, foi mencionado ontem, enquanto a gente estava fazendo flagrante dele, por uma testemunha que também é garota de programa, era colega da vítima, e ela falou que uma outra garota de programa saiu com ele. Ele contratou o serviço, saiu com essa moça e ele desmaiou essa moça a socos. Isso aconteceu há 2 anos no bairro Jardim Panorama. Ele socou essa moça, levou para um terreno baldio, deu socos nela até que ela desmaiasse e roubou todos os bens. Então, não é a primeira vez que ele pratica essa conduta, entendeu? Na casa dele ele já furtou tudo que a mãe tinha, entendeu? É uma pessoa perigosa, é uma pessoa que, em razão da sua dependência, perdeu o senso crítico, faz qualquer coisa para conseguir a droga e tem que permanecer preso, é o que a gente espera da justiça. Em relação a possível, talvez, violência sexual, esse lado também está sendo investigado? Não houve violência sexual. Isso foi objeto de investigação por conta das vestes da vítima. Estavam abaixadas, estavam em desalinho, rebuscadas. Mas, na verdade, o que foi isso? Foi o desespero dele por tentar encontrar dinheiro ou bens que pudessem ser trocados por droga.
Então ele estrangulou. Depois que ele estrangulou, ele começou a tirar a roupa dela, arrancar a roupa dela, mexer nos bolsos à procura do dinheiro, à procura de bens, para ele fugir, entendeu? Ele estava com pressa, ele queria sair do local do crime. Então não houve aí estupro. Essa não era nem a intenção dele, o que ele queria era a droga. E essa notícia que circulou aí de que foi estupro seguido de morte, ela não tem procedência. Então, para fechar, ele vai ser responsabilizado a princípio por latrocínio, não é? Sim, eu atuei ontem em flagrante e indiciei por latrocínio. A gente espera que seja decretada aí a prisão preventiva, né, a conversão do flagrante em prisão preventiva. É o que a sociedade patinguense espera da justiça e é o que é necessário para conter a potencialidade criminosa que esse indivíduo tem. Delegado, uma coisa que chamou a atenção também das pessoas foi um vídeo que foi feito por um cidadão, né, fez vários comentários pejorativos com a vítima, mostrou a vítima, o estado dela nua lá no meio da mata, fez alguns comentários, e isso também chamou a atenção da população pela, talvez, frieza, falta até de senso, né, de humanidade com essa vítima. Olha, quando a gente fala sobre a circunstância em que ocorreu o crime, a gente fala para entender o que aconteceu e não para julgar o caráter da vítima ou a moral da vítima. Isso é incabível, né? Todas as pessoas são vitimadas, elas são destinatárias do nosso respeito enquanto policiais, né? Nós temos que tratá-la como vítimas que são. Agora, o que esse indivíduo fez, né, que a gente já tomou ciência aí de que está circulando por aí, é uma prova da boçalidade de alguns seres humanos no Brasil. É a prova de que algumas pessoas se consideram moralmente superiores a outras. Na verdade, aquela moça que chegou nesse ponto, né, de morrer tão jovem, assassinada, ela vinha num processo de degradação social causada pela droga. Esse processo foi causado pela droga. Então ela se separou da família, ela começou a se prostituir, ela já não se alimentava mais, estava muito magra, debilitada. Então, uma pessoa nessas condições, ela é digna de pena, ela não pode ser objeto de críticas e dizer que ela foi culpada da própria morte. Quem é o culpado da morte dessa mulher é o autor do crime e não ela. E eu gostaria de deixar as minhas felicitações aí à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que trabalhou brilhantemente nesse caso, trabalhou em conjunto conosco aqui da Delegacia de Homicídios e foram responsáveis aí pela condução desse indivíduo à delegacia. Fábio Júnior encontra-se recolhido no Ceresp de Ipatinga. Repórter, o Wellington Fred. Itatiaia Patrulha.